cristianismo é essencialmente um relacionamento pessoal com Deus, através do seu Filho, o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. E a expressão perfeita, diz Ernesto Ferreira, a expressão perfeita desse relacionamento é a oração. Como cristãos, às vezes há coisas que se passam onde vem a nossa natureza pecaminosa mesmo ao de cima. Mesmo ao de cima. Por isso, pela fraqueza que todos nós temos, nós necessitamos de ir ao Pai Celestial na nossa caminhada e pedirmos-lhe em oração aquilo que nós mais necessitamos. A oração é um meio fantástico de nos silenciarmos e de nos conectarmos com quem tem o poder. Queridos irmãos, é um grande prazer estarmos juntos hoje na nossa Igreja de Setúbal, porque comemora-se o Dia Internacional da Oração da Mulher Adventista. Agradeço ao pastor Dário pelo convite que me deu, que me ofereceu, e à irmã Maiara, diretora dos Mistérios da Mulher, porque permitiu que eu ocupasse o seu lugar na tribuna neste sábado. A 22 de agosto de 2023 foi divulgada uma carta que convosco vou partilhar. Um excerto só. Da então diretora dos Ministérios da Mulher a nível mundial. E dizia assim: estimadas irmãs, um dia feliz. Ao participar este ano no Dia Internacional da Oração da Mulher, oro no sentido de que permitam ao Espírito Santo encher os vossos corações e mentes, a fim de que se acenda um fogo, uma chama, no fundo do vosso ser, e assim a vossa vida de oração e devoção seja fortalecida. Que ela se possa repercutir nos vossos relacionamentos, no vosso lar, na vizinhança, no trabalho e na igreja. Deixem que a chama do Espírito Santo possa ser vista a brilhar nas vossas faces, nas vossas ações, nas vossas palavras. Com carinho e alegria, Heather Down Small, diretora dos Ministérios da Mulher a nível mundial desde 2005 até 2024. Na noite de 2 de janeiro de 2024, esta querida irmã, uma dedicada líder da Igreja Adventista do Sétimo Dia, faleceu aos 66 anos de idade, deixando um legado de fé, uma marca indelével nos corações e nas vidas que ela tocou. Tive o privilégio de a conhecer pessoalmente e atesto que aquele sorriso era um sorriso de uma mulher de Deus. Heather Down dedicou a sua vida a servir milhões de mulheres adventistas em quase todos os países do planeta. Hoje nós choramos a sua perda, mas damos graças ao Senhor pela esperança que enche o nosso coração. Desafio-vos a abrirem a palavra do Senhor no livro de 2 de Pedro. 2 de Pedro, no capítulo 3. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 17, que diz assim, 17 e 18. Vós, portanto, amados, sabendo isto quê? Isto quê? Vamos ao versículo 10, para percebermos o que é o isto. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Versículo 11. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém, que pessoas nos convém ser em santo trato
e piedade. E voltemos ao versículo 17, a seguir ao isto. Sabendo isto de antemão, isto, aquilo que acabámos de ler, guardai-vos de que pelo engano de homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais na vossa firmeza. Versículo 18. Antes, o que é que diz na vossa Bíblia? Crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E a Ele seja dada a honra e a glória para todo o sempre. Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. E diz: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com a ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em quem? Em Cristo Jesus. Somos chamadas, homens e mulheres, a um crescimento na graça, no conhecimento do nosso Salvador Jesus Cristo. Somos chamadas a crescer na paz, sendo testemunhas no nosso lar, na nossa vizinhança, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa igreja. O foco particular dos Ministérios da Mulher neste ano de 2024 tem a ver com a imperiosa necessidade de revitalizarmos a nossa vida de oração, pedindo a Deus que nos conceda poder para deixarmos modelar pela influência do Espírito Santo e assim avançarmos, queridas irmãs, queridos irmãos, partilhando a sua graça, a sua compaixão, o seu amor com aqueles que nos rodeiam, procurando alcançar através do Espírito Santo as pessoas em sofrimento, para que a esperança e a paz, que excede todo o entendimento, possa habitar no seu meio. Luciana, perdoe-me. Um beijinho muito especial. Numa igreja tão cheia, é difícil às vezes vermos todos, não é? É uma alegria. O saudoso pastor Ernesto Ferreira, um teólogo adventista, escreveu, podemos ler no seu livro, A Verdade Cristã. O cristianismo é essencialmente um relacionamento pessoal, aquilo que a Beatriz falava. O nosso pastor, reparem que o Salmo 23 não diz, o Senhor é o nosso pastor. Diz lá, na minha Bíblia não diz. Diz, o Senhor é o meu pastor. Somos importantes individualmente aos olhos do Senhor, mesmo que nos digam que não, é mentira. O cristianismo é essencialmente um relacionamento pessoal com Deus, através do seu Filho, o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. E a expressão perfeita, diz Ernesto Ferreira, a expressão perfeita desse relacionamento é a oração. É a oração. Ellen White escreveu em Obreiros Evangélicos: desejo constantemente educar e adestrar a minha alma a apoiar-se em Cristo, extraindo dele a força espiritual. A força não está dentro de mim. É mentira. É mentira. É uma das grandes filosofias erróneas. A força não está dentro de mim. O bem não está dentro de mim. Mas pode ser inculcado através do Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo. E esse poder nos ajudará a ser testemunhas fiéis da sua graça, dessa oferta imerecida, em palavras e ações, por influência. Eu achei fantástico este pensamento de Ellen White, realmente uma mulher inspirada por Deus, pela sua influência consciente e inconsciente,
é que muitas vezes nós acabamos por ter uma influência sem termos consciência de que estamos a ter. Influência consciente e inconsciente. Jesus valorizou esta faculdade enquanto esteve na Terra. Os evangelhos registram várias ocasiões, como por exemplo, em Mateus 14, 23, e diz: e despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, ele estava ali só. A fazer o quê? A conversar com o vizinho do lado. Não, a orar. A conversar com o vizinho de cima. A conversar com o seu Pai Celestial. E isto é fantástico. A meditação é uma coisa extraordinária. Eu tenho uma grande amiga que de vez em quando diz-me: tens de vir comigo para a meditação. E eu agora já brinco com ela: e tens de vir comigo para a oração. Porque a oração é um meio fantástico de nos silenciarmos e de nos conectarmos com quem tem o poder. Lucas diz em 6,12: e aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração. Marcos 1,35: levantando-se de manhã muito cedo, às 6 da manhã na segunda-feira, grande desafio, fazendo ainda escuro, saiu para um lugar deserto e ali orava. Ali orava. A oração tem poder. E eu achei interessantíssimo, sabem? A minha grande luta esta semana foi encontrar uma história para as crianças. Deus sabe que é verdade. Quantas histórias, até lancei um SOS a amigas. E eu não encontrava. Não havia nenhuma. Até que finalmente uma amiga mandou-me esta. Veio de França esta, vejam bem de onde veio a oração. Uma experiência real, vivida com um ancião numa igreja nossa em França. E ela partilhou comigo e eu achei interessantíssimo. Porque, sabem, eu às vezes também sou muito burrinha, tenho muita dificuldade em compreender. Eu sei que a oração intercessória tem poder, mas tenho muita dificuldade em compreender na minha limitação. E esta história das crianças ajudou-me tanto que vocês nem sonham. Primeiro que tudo a mim. Deus sabe tudo, Joaninha. Tudo. Mas o facto de nós apresentarmos perante o Senhor a nossa alma, as nossas necessidades, os nossos anseios, dá-lhe legitimidade para estender o braço. Não é, amiga Luz? Já me tinhas tentado explicar, mas eu... nhurra. Foi preciso uma história de crianças, parece que para perceber melhor. É fantástico. A oração tem poder. E vamos ver rapidamente uns pontos em que a oração tem poder. Tem poder na mudança que nos é pedido. 2 Coríntios 5, 17 diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então os cristãos devem ser todos pessoas novas, tudo diferente, mudados. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. O que é certo é que, como cristãos, às vezes há coisas que se passam onde vem a nossa natureza pecaminosa mesmo ao de cima. Mesmo ao de cima. Por isso, pela fraqueza que todos nós temos, nós necessitamos de ir ao Pai Celestial na nossa caminhada e pedirmos-lhe em oração aquilo que nós mais necessitamos. No Sermão da Montanha, o Senhor deixou orientações e disse que nós devemos ser como o açúcar. Certo, Pedro? Como o açúcar, docinhos. É? Não. Então, como é que Jesus diz que nós devemos ser? Como o sal. O sal. Para dar sabor esta semana, eu, como uma esposa muito, enfim, não é? A fazer uma comidinha especial e tal. E Manuel, está bom? Tá. Cometi uma gafe gravíssima. Um cozinheiro nunca serve nada sem... Lógico. E eu sei. Quando eu provei... não tinha sal nenhum. Nada, zero. Ok, o sal dá sabor. Dá sabor. Então, Cristo em nós
ajuda à nossa vida e dá sabor. Dá sabor, Nair. Não me estou a enganar, pois não. Eu só estou a encontrar pessoas que não vejo há muito tempo. Dá sabor. Jesus pede-nos que sejamos sal, que sejamos luz, para que no mundo escuro possamos refletir. Escuro? Um mundo escuro. Há tantas luzes, agora até há luzes LEDs que iluminam, que é uma maravilha. Num mundo escuro. Não é muito difícil, não é? Compreendermos como as coisas estão tão complicadas à nossa volta. E o Senhor pede-nos que, nesta vivência íntima e pessoal com Ele, Célia, possamos adquirir a capacidade, para onde quer que estejamos, refletirmos não a nossa imagem, mas refletirmos a imagem do Senhor através de nós próprios. David, o homem fantástico, disse no Salmo 51:10, Salmo 51:10, é daqueles textos de pôr na porta do frigorífico, onde quiserem. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova, ou seja, é uma constante, e renova em mim um espírito reto. Ok, a oração leva-nos, ajuda-nos neste processo de mudança. Mas também revitaliza a nossa esperança. E em Jeremias, no capítulo 29, versículos 11 a 13, nós podemos ler aquele pensamento fantástico. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós. Pensamentos de paz e não de mal. Para dar-vos o fim que vocês esperais, no sentido, o fim que será o melhor para vós, não necessariamente aquilo que vocês acham. Então invocar-me-eis, orareis, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes por inteiro, com toda a vossa mente aplicada nessa situação. Mensagem de conforto, uma mensagem de conforto e encorajamento numa altura de grande adversidade naquela nação. Eles tinham sofrido uma invasão brutal e o povo tinha sido deslocado. Nada diferente do que se passa hoje, quando olhamos para a guerra na Ucrânia, a guerra em Israel, na Palestina, no Afeganistão, na Síria, países africanos, países no centro da América. Problemas gravíssimos. Problemas no fornecimento de energia, na inflação, divisões sociopolíticas, catástrofes naturais, crimes, pobreza extrema, desemprego. Quantas crianças já morreram desde que estamos aqui? Quantas neste momento de fome? Oremos por esta situação de crise tremenda em que vivemos e procuremos ser veículos de esperança junto daqueles que nos rodeiam. O apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 15, versículo 4, escreveu o que nós podemos ler. Porque tudo o que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito para que, pela paciência e consolação que vem aonde? Nas Escrituras, tenhamos esperança. Não temas porque eu sou contigo. Isaías 41:10. Não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou teu Deus. Eu esforço-te, ajudo-te e sustento com a destra da minha justiça. E em Romanos ainda 15:13. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo, paz, em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Na última visita que fizemos à Amélia, eu e o Manuel, deparámos-nos com uma mulher sofrida, mas com uma alma cheia de esperança. E isso é fantástico. E é nestes momentos que Deus faz profundamente, em todos, mas em que se vê profundamente a diferença entre alguém que conhece Jesus e que é seu amigo. A oração promove também a união.
Jesus orou pela união dos seus discípulos. Ele disse em João 17, 23, eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Uma igreja que ora é uma igreja amigável. Não quer dizer que pensemos todos da mesma maneira, porque somos diferentes e somos seres pensantes e a fé é inteligente. Mas deverá haver entre nós a unidade naquilo em que nós queremos, na ação que nos move. Paulo exorta-nos em Efésios 4:3 e diz a procurar guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Sem oração, os seres humanos pecadores como eu, como nós, são facilmente tentados a causar divisão, contendas sobre vários assuntos, muitos assuntos, como os estilos de adoração, como os tipos de música, como as mulheres na liderança, etc, etc, etc. Então, precisamos de orar, um espírito de oração, ter um espírito de oração que nos estimule à união. À união, como corpo de Cristo, para juntos avançarmos na obra de alcançar almas, de alcançar, sermos meios para almas serem alcançadas pelo nosso querido Deus. A oração também nos leva no sentido do perdão. Quando na semana passada, não foi nesta, na outra semana, via uma imagem na televisão que só se for por demência, aquela penso que me vai sair da mente, em que uma criança muito pequena estava no chão de terra ao lado do cadáver da mãe. E eu pensava, Senhor, quando esta criança crescer e for uma adulta, como é que ela vai perdoar a quem matou sua mãe? Como? Como é que nós, seres pecaminosos, podemos perdoar? É muito mais fácil falar em perdão do que perdoar. Muito mais fácil. Contudo, a Bíblia Sagrada apresenta-nos exemplos que são uma inspiração, Paulo. Uma inspiração. José perdoou aos seus irmãos por venderem-no como escravo. José, tem a história dele em Gênesis 50. Estevão perdoou aos que o apedrejaram por pregar a palavra de Deus. E enquanto estava a ser morto, o que é que ele dizia? Senhor, não lhes imputes estes pecados. Era mesmo amigo de Jesus este. Mesmo amigo de Deus. Jesus, ele próprio, pendurado na cruz, disse, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Senhor, são ignorantes. A afirmação de Jesus é muito clara em Mateus capítulo 6, 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, é porque a vossa mente, a vossa alma ainda não está preparada. Como querem que vos sejam ser perdoados? É difícil, muito difícil. Mas através da oração é-nos dada a hipótese de receber poder para nos livrarmos das nossas mágoas, perdoarmos a nós próprios e a quem nos maltratou. Em Filipenses 4:13 diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E em Romanos 12:21, não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Lembremos como Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Sem o merecermos. Que graça. Como aquele lindo que nós cantámos de início. Graça, simples assim. Perdão recebe-se, aceita-se, enfim. Pecado não se explica. Pecado paga-se. E Cristo pagou por mim. Termino como comecei.
2 de Pedro 3, 17 e 18. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis, com determinadas atitudes, com filosofias perversas, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. É muito fácil acontecer isto. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Filipenses 4, 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições, queridos, queridas, alguma coisa que vos angustie, que vos perturbe profundamente, antes de falar à direita, à esquerda, à frente e atrás, dobremos os nossos joelhos e apresentemos ao Pai do céu. Ao Pai do céu, que tem todo o poder, toda a capacidade. As vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração, súplicas com ação de graças. Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará a vossa mente, porque na nossa mente está os nossos sentimentos, está o nosso raciocínio. E é por aqui, pela nossa mente, que nós nos ligaremos com o céu. Portanto, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações, os vossos sentimentos, em Cristo Jesus. Amém.